A Mendix é uma das líderes do mercado mundial de plataformas low-code e aparece há algum tempo no quadrante Gartner, empatado ali entre elas com a OutSystems. Mas no mercado do Brasil, ela ainda era um pouco modesta. Mas depois de um tempo, acho que já faz uns 2 anos, que uma grande empresa comprou a Mendix, ninguém menos do que a gigante Siemens comprou a Mendix, acho que faz uns 2 anos atrás, e ela está começando a investir em toda a América do Sul. E no Brasil, começou forte com o investimento. E por conta desse investimento e por conta dessa chegada da Mendix com bastante força no Brasil, eu resolvi começar a falar sobre Mendix aqui para que a gente possa aprender junto e você possa conseguir oportunidades para trabalhar com essa ferramenta. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, esse vídeo aqui ele tem o apoio da TrueChange. Quem é a TrueChange? A maior especialista em low-code no Brasil e a representante também da Mendix. A TrueChange está com muitas vagas sobre Mendix no Brasil abertas e você pode ter conhecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder conhecer. Uma dessas pode ser sua, é por isso que a gente vai começar a aprender Mendix junto. Eu também estou aprendendo e a gente vai aprender junto aqui no canal. Então, para a gente começar, vamos para a tela do computador porque vamos criar uma conta caso você não tenha uma conta, para você poder aprender, poder estudar Mendix também. E para a gente poder começar, caso você ainda não tenha uma conta na Mendix, você tem que criar. Então, para você poder acessar a plataforma é mendix.com, só isso, mendix.com. Marcos colocou aqui embaixo, é bem simples, tá? Para você poder acessar. A plataforma tá toda em inglês, porque hoje ela ainda é bastante focada no mercado internacional, mas eu não sei, eu acredito que em breve a gente possa ter novidades aí desse site estar em português. Então, você precisa primeiro clicar ali no Start for Free, acabei passando rápido demais, deixa eu voltar aqui, ó. Que eu cliquei e não falei, ó, Start for Free, para você poder criar uma conta gratuita, tá? Aí o que você tem que fazer? Preencher os dados aqui, ó, vou clicar em Next aqui, beleza. Aí ele pede para que eu selecione aqui, qual o meu negócio, qual o meu papel. Aí eu estou colocando que eu sou desenvolvedor, beleza, só preencher. E ele vai mandar um e-mail para eu fazer a confirmação, para ver se realmente eu sou eu mesmo, né? E aqui, ó, esse é o e-mail que ele me mandou, ó. Então ele está falando, olha, seja bem-vindo e tal, né? E vou clicar em confirmar a minha assinatura. Pronto, agora ele já está entrando na plataforma, no meu ambiente, o ambiente que eu acabei de criar, e a gente já vai começar a entender, a conhecer coisas que são importantes a gente conhecer neste primeiro momento, tá? Legal. Agora eu vou vir aqui, ó, e ele está querendo saber qual é o tipo de coisas que eu faço diariamente, né? Eu desenvolvo, eu sou um profissional que desenvolve programas com linguagem, eu desenvolvo com low-code, enfim, eu sou um profissional e vou selecionar isso aqui. Tá? Outra coisa aqui, tá me perguntando, eu não vou entrar nesse detalhe porque a nossa intenção aqui é aprender a ferramenta e não responder perguntas, tá? Você quer? Não quero. No, thanks. Só quero entrar. Então, basta você avançar. Esse começo não vai mudar a forma de você desenvolver. É só uma pesquisa que eles fazem aqui para poder conhecer, poder entender quem é você, né? Tá criando a conta, principalmente. A primeira vez que você entra, né, que você criou a conta, é normal que demore um pouquinho, né, porque ele está preparando todo o ambiente que é o seu ambiente pessoal, né, o ambiente que você vai estudar. Pronto, terminou aqui, ó, e aqui ele tem um pequeno passo a passo falando de, né, os passos iniciais, fala aqui sobre conteúdos que tem, enfim, tem muita coisa aqui que depois seria interessante você até dar uma lida, tá? Aí ele tem duas opções aqui, ó, você quer começar baixando o Download Studio Pro ou começar aqui pelo Go to Studio. Existe uma coisa aqui bem interessante, né, na Mendix, que ele tem 2 tipos de ferramenta. Ele tem o Studio, que está escrito aqui embaixo, e tem o Studio Pro. O Studio é uma ferramenta para desenvolver diretamente no browser, no navegador, né? O Studio, qual a diferença? Ele é um pouco mais limitado. Já o Studio Pro é uma ferramenta que você baixa e instala no computador. E essa é para você poder ter mais controle, ter um poder maior de desenvolvimento da aplicação, tá? Nesse momento, eu não quero nada disso. Eu vou vir aqui, ó, e vou vir em Mendix Home, tá? Ó, Mendix Home, tá? Não quero esse tutorial inicial, esse onboarding que é chamado, né? O onboarding é aquele lá, cheguei aqui, ele tenta te induzir para que você possa entender. Eu quero ir direto ao ponto. Então eu vi aqui, cliquei em Mendix Home, caí nessa área aqui. E nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou criar meu primeiro app para a gente poder entender como funciona. Cliquei ali no botão, legal.
Nessa primeira página que aparece aqui, o que eu tenho? Eu tenho opções de criar uma aplicação em branco, que é esse caso aqui, ó, Blank Web App. Eu tenho a opção de criar um app baseado numa planilha, né, numa planilha do Excel. E eu tenho a opção de pegar, ó, templates prontos, que já vem com modelo de aplicações. Por exemplo, aqui ó, tem um modelo para tasks, de controle de tarefa, tem um modelo para finanças, ó, coisas relacionadas a finanças, tem um modelo aqui para blog, de conteúdo, de jornal, alguma coisa do tipo. Então a gente tem coisas e a gente depois pode ver com o tempo para a gente poder conhecer como é que funciona esses templates. Nesse primeiro momento, o que eu quero fazer é criar uma aplicação em branco para a gente poder conhecer. Então eu vou selecionar esse template. Vale uma coisa importante aqui, né? Eu estou fazendo esse vídeo no momento em que acabou de virar a versão do Mendix. O Mendix estava na versão 8 e recentemente, essa semana agora que eu estou gravando, ela mudou para a versão 9, ou seja, tem atualizações, tem coisas melhores e mais intuitivas. Isso é muito interessante, a gente já vai pegar numa versão nova. Eu vou clicar aqui em Select this Template para selecionar esse cara e agora eu tenho que dar um nome para minha aplicação. Vou colocar assim, ó, minha primeira app. Aqui eu posso selecionar a cor, posso selecionar um ícone para identificar essa minha aplicação, vou deixar esse padrão mesmo e vou criar a minha aplicação. Agora ele vai demorar um pouquinho também para criar essa nossa aplicação aqui. Enquanto isso, eu não falei no começo, e se você não for inscrito nesse canal, você tem que se inscrever no canal, poxa. Ajude esse canal a crescer, esse é o momento para você fazer isso. A gente está esperando ali a aplicação criar, vai lá no botão vermelho que tem embaixo do vídeo, clica lá em inscrever-se, depois você clica em sininho, ativar as notificações, eu quase esqueci o nome, clica lá em ativar as notificações, depois no like, que é importante, porque o like faz com que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo, e ele vai recomendar para pessoas que têm o mesmo perfil que você, e assim o canal cresce mais. E o último passo que você tem que fazer para a gente poder continuar aqui a nossa explicação, ó, compartilha em 3 lugares diferentes esse conteúdo aqui. 3 lugares, grupos, WhatsApp, Telegram, 3 lugares diferentes e escreve nos comentários, Léo, eu compartilhei em 3 lugares. Faz essa força-tarefa aí, porque eu tô querendo fazer uma coisa diferente aqui para essas pessoas que estão ajudando esse canal a crescer e estão escrevendo, eu compartilhei para 3, tá bom? Então escreve lá nos comentários. Bom, ele terminou de criar, eu vou fechar esse navegadorzinho aqui, esse onboardzinho, para que eu possa falar um pouco sobre o que aconteceu. Ele criou e caiu nesse lugar. E o que é esse lugar, Léo? Esse lugar é uma espécie de... como posso falar? É um dashboard da aplicação que a gente acabou de criar, ó, minha primeira aplicação. O que é um dashboard? É um lugar, é o espaço da minha aplicação. E tem coisas interessantes aqui. Por exemplo, ó, do lado direito aqui, ó, tem a parte de times. Então eu consigo adicionar pessoas para desenvolver a minha aplicação. Então já tem todo o conceito, inclusive está aqui do lado também. Existe também, ó, o conceito do buzz. O que é o buzz? Buzz. Deve ser buzz que fala. É uma comunidade onde as pessoas compartilham coisas referentes a essa aplicação, elas escrevem aqui, ó, e o que elas escreverem e compartilharem vai ficar nas atividades aqui, ó. Então você consegue se comunicar, deixar coisas importantes para esse projeto, para que todos os desenvolvedores do projeto possam ter acesso. É uma área verdadeira de colaboração que tem aqui. Tem uma outra coisa muito top que acontece aqui na Mendix, que sem dúvida me agradou demais. Ele tem neste mesmo ambiente e vinculado também à ferramenta e também ao Pro, quando a gente for entrar nessa parte, ele tem toda a parte de Scrum, ou seja, de gerenciar o nosso projeto, o projeto dessa nossa aplicação. Então a gente cria histórias, a gente cria backlogs, né? Coloca as histórias no backlog, controla a nossa sprint e a gente consegue ver até um quadro Kanban aqui, ó. É que não tem história nenhuma, mas a gente consegue ver o quadro Kanban e consegue fazer todo o controle das nossas atividades, do nosso projeto, através aqui da própria Mendix. Isso que é bacana, não precisa de uma ferramenta terceira. E o mais interessante é quando a gente está desenvolvendo, a gente consegue vincular aquele código, vamos dizer assim, aquela funcionalidade que a gente criou, a gente consegue vincular a nossa história, a história que eu estou trabalhando. Pô, isso é sensacional. É muito legal agregar as coisas e deixar tudo no mesmo lugar. E assim fica tudo mais coeso, a gente consegue trabalhar de uma forma mais produtiva. Ponto positivíssimo para a Mendix de ter feito toda essa construção
agrupada, porque tudo no final das contas é uma coisa só, tá? Legal, então tem algumas outras coisas aqui, a parte de feedbacks, que em algum momento eu vou falar também, que é muito interessante, já tá tudo no mesmo painel dessa aplicação, mas vamos ao que interessa, né? Vamos entender um pouco mais da aplicação, de como que a gente faz o desenvolvimento. Então, ó, eu tô com a aplicação, tô na área da aplicação, eu posso abrir, editar com o Studio, que é a ferramenta para edição no browser, e eu posso editar no Studio Pro, que é a ferramenta para edição no computador. Eu vou começar pelo Studio, tá? Então vamos clicar nesse cara. Ele vai abrir essa aplicação para que eu possa desenvolver no Studio. Então é uma ferramenta que vai ser aberta aqui mesmo no browser. Eu fechei ali o e-mail, vou deixar só o Mendix aberto aqui, ó, para que a gente possa trabalhar. Ele está carregando aqui. Bom, para a gente poder começar, a gente tem que entender como que é dividido toda essa área do estúdio para a gente poder conhecer. Então, vamos começar falando sobre essa área lateral aqui, ó. Esses 4 menus que temos aqui, ó. O primeiro menu, ele mostra todas as páginas da minha aplicação. Então, se eu for criar novas páginas, eu vou vir aqui no botão adicionar. E aqui a página que eu tenho está aparecendo aqui, que é a home, né? Depois, ele tem um menu de microflows, que são, vamos pensar assim, em ações. Ações que eu crio para a minha aplicação. No botão, sei lá, na exclusão de alguma coisa, ao criar alguma coisa, então eu crio flows, microflows, tá? Então é aqui que vai ficar armazenado e é aqui que eu posso criar também, tá vendo? Beleza, que mais? Eu tenho a parte de dados do modelo, Domain Models, né, que é o modelo de domínio, mas na verdade é o banco de dados, é o nosso banco de dados aqui. E é aqui que a gente vai trabalhar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui a parte de banco de dados. A gente vai construir as nossas tabelas aqui, mas eu não vou entrar ainda nesse detalhe. E eu tenho a parte de navegação, que é a parte de menu dessa aplicação. Nesse momento só tem a home, mas eu posso ter mais. E onde aparece isso? Ó? Deixa eu voltar na página. Aparece aqui do lado do menu, ó, tá? Então o menu aparece aqui. Então se eu quiser mais menus, eu venho aqui, ó, coloco as minhas outras páginas e pronto, construir, tá feitinha, tá? Então essa é a parte que a gente vai usar para trabalhar com páginas, microflows, banco de dados e navegação. Fica tudo do lado esquerdo. Aqui embaixo tem uma parte de pesquisa, tem a parte de customizar o tema, né? Como cores, tamanho de fonte, tipo de fonte. Aqui a parte de configurações, algumas configurações, como por exemplo permissões e algumas outras coisas aqui que eu não vou entrar nesse detalhe agora também, tá? Beleza. Então, vimos aqui essa lateral esquerda, a gente precisa entender agora a lateral oposta, a lateral direita. O que eu tenho aqui? Eu tenho a toolbox, que é todos os elementos que a gente vai construir, utilizar para construção, botões, inputs, data view, colunas, a gente tem um monte de coisas aqui. E essa área ela tem duas partes específicas, ela tem os widgets, que são as coisas padrões, e ela tem os blocos construídos, que são coisas que a gente que tem características mais rebuscadas e a gente também pode criar coisas para reaproveitar também, tá? Tem essa área aqui. Também depois, aqui em cima, ó, na aba, eu tenho a aba de propriedades. E aí a propriedades é relacionado ao elemento em que eu estou selecionado. Se eu tiver selecionado ali, por exemplo, o texto, vão aparecer as propriedades deste texto, tá? E a última aba é a aba de bus, que é justamente o lugar onde eu posso colaborar. Então eu posso falar aqui, ó, olha, aconteceu tal coisa quando eu estava desenvolvendo tal coisa nessa tela. E aí eu posto e vai ficar ali. E não só o meu, vai ficar de todo mundo que participa desse projeto também. Aí subindo agora, lá para cima, né, a gente tem aqui, ó, 3 locais importantes. O preview, que é para a gente poder visualizar a prévia dessa nossa aplicação, e o mais interessante é que assim, ele pega e ele abre no mesmo, na mesma área, ele põe na frente, como se estivesse na frente de tudo, a gente consegue testar a aplicação, testar os tamanhos, ó, né, como vão se comportar, ó, no celular, no tablet, no notebook. Depois que eu testar, eu venho aqui em Close Preview e ele fecha. Eu tenho a parte de publicar uma aplicação, que eu venho aqui, ó, e dou um Publish, e aí ele vai publicar a aplicação para eu poder ter um link, né, para eu poder testar. E eu tenho essa parte aqui, que é a parte que se eu clicar até abre ali embaixo, tá vendo, ó? O que é essa parte? Conforme eu vou desenvolvendo, ele vai checando para ver se não tem algum erro. E se tiver algum erro, vai aparecer o erro aqui embaixo. A gente consegue identificar o porquê que está com erro. Então é uma área que a gente sempre vai estar olhando para ver se a nossa aplicação a gente está indo pelo caminho certo ou não. Basicamente é isso. Aqui eu também tenho a parte de olhar em tempo de desenvolvimento o tamanho das telas, ó. E aqui embaixo a gente consegue ver uma espécie de árvore de elementos, tá vendo? Ó? Página,
layout. Então, ó, se eu selecionar o texto, ele vai me mostrar dentro de que árvore está esse meu elemento. Então, ó, o texto está dentro de uma coluna, que está dentro de uma linha, que está dentro de um layout grid, que está dentro de um container, que está dentro de uma página. Então, ele vai me mostrar em qual é a hierarquia desse meu elemento perante a toda a hierarquia da página. Então, basicamente, é isso que a gente precisa conhecer para a gente poder começar a dar os primeiros passos aqui na Mantix. Vamos fazer uma primeira página aqui para a gente poder saber como fazer? Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, página, vou criar uma nova página, importante, nessa parte de página, a gente tem tipos, né, layouts pré-definidos, templates aqui, ó, de listagem, de grids, de tabs, de wizards. Então a gente tem algumas coisas prontas bem interessantes. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, Tab Centers. Eu tenho esse estilo, e aí eu tenho também um outro estilo aqui, ó, que é o tipo de layout. O layout default, que é isso daqui que a gente tinha visto, né, a página como a gente já tinha testado. Eu tenho esse tipo aqui que é sem o menu na esquerda, o top bar, então o menu vai ficar lá em cima. E eu tenho o tipo pop-up, então posso dizer que essa página que eu estou criando é do tipo pop-up, só para que você possa entender. Eu vou deixar o default mesmo e vou criar minha segunda página aqui, ó, segunda. Vou criar e vamos ver como é que vai ficar. Olha lá que bacaninha. Já trouxe num formato de tabs, tá vendo? Ó? De tabs. Deixa eu deixar menor aqui, ó, pra gente poder... aqui é que não vai ficar igual, né? É que eu não... Eu tô com a minha tela comprimida e aí eu perco um pouco de espaço. Mas só para você poder entender, ó, eu vou chegar um pouquinho pro lado aqui, ó, tá? Quando você usar em tela cheia, você não vai ter esse problema. Ó, ele criou vários cards daqui pra gente, tá vendo? E em separadores, né, de tables, ó. A gente consegue até testar. Eu clico em cada uma delas. Na tab 2 eu quero colocar alguma coisa dentro. Então posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um card, ó. Card. Vou pegar aqui um card do tipo image. Vou colocar aqui dentro. Ó, coloquei um card. Então, na tab 1 tem esse cara, na tab 2 tem esse outro cara. E a gente vê aqui, ó, consegue testar para a gente poder ver o resultado de como fica isso no momento que o usuário está utilizando. Olha lá, eu acessei, porém eu não vou conseguir acessar aquela página. Por quê? Porque eu não coloquei a navegação. Vamos fazer isso agora. Ei, Léo. Ó, vou fechar aqui, vou na parte de navegação, porque agora tem a página nova, né? Vou criar uma nova aqui, ó, pum, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Qual é o título? Qual que é o título? Segunda página. Posso selecionar um ícone? Posso. Venho aqui, quero, sei lá, esse ícone aqui, por exemplo. E vou dizer, ó, que ao clicar, ó, on click action, ao clicar eu quero abrir, ó, uma página que é a página segunda. E vou selecionar. Pronto, é só isso. Eu poderia também colocar, ó, dentro de um subitem. Então, venho aqui, ó, e clico aqui, ó. Poderia colocar nesse subitem. Deixa eu colocar aqui também, ó. Segunda. Só para você poder conhecer essa opção de subitem também. Deixa eu pegar um ícone qualquer. Vou colocar o page aqui para a mesma página segunda, só para a gente poder ver isso aqui funcionando. Beleza, terminei. Ó, depois que o check, ó, o check tá dando erro ali, ó. O check tá dando erro. Vamos ver o que é, ó. Itens com subitens não podem ter ações... ele tá querendo dizer o seguinte, quando eu tenho subitens, eu não posso ter, ó, uma ação aqui nesse primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse aqui, peraí, deixa eu deletar ele. Deixa eu fechar isso. Eu vou criar um outro item aqui, ó. Vou colocar um submenu. Vou só escrever assim, ó, sub, tá? E aí dentro dele eu vou colocar uma outra página. Aí eu vou colocar a segunda. Porque o que acontece? Como o primeiro item aqui do menu tem um link, não pode ter. É isso que ele quis dizer, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, segunda. Beleza? Vou dizer que essa segunda vai abrir a segunda página de verdade. Vou adicionar, eu sempre estou olhando aqui o check, ó. Se tiver, ele vai verificar, se tiver ok, vai mostrar o checkzinho. Agora sim, agora tem um submenu. Vamos dar um preview para a gente poder ver? Olha lá, abriu. É que eu não coloquei submenu, né? Ficou estranho. Ó, ficou estranho. Como eu não coloquei submenu, não coloquei ícone, por isso ficou meio estranhinho. Mas ele abre um item de menu aqui, tá? Vou abrir a segunda página, só para que a gente possa ver a página lá com as tabs, ó. As tabs aqui. Se eu mudar de tab, vai aparecer outra tab. Bem prático, já tudo prontinho, muito fácil. E vocês vão ver que vai ser muito fácil quando a gente começar a trabalhar realmente para valer, começando a construir coisas realmente. Deixa eu colocar uns ícones aqui para ficar uma aparência mais agradável, porque não ficou ali, né? Deixa eu pegar aqui, vou colocar ícones e vou dar um preview de novo agora com os ícones para ficar um pouco mais bonitinho, né? Porque ficou meio estranho. Ele está esperando, né? O tipo de template espera um ícone e é de propósito. E aí se a gente não coloca, ele
ele realmente fica estranho. Tá lá, agora sim, ó, submenu. Quando eu abro, aparece os itens e aí vão aparecer vários itens, os itens que eu tiver aqui de submenu, tá vendo? Eu consigo acessar e é assim que funciona para a gente poder trabalhar com criação de página e navegação também. Ao longo das aulas, ao longo dos vídeos, a gente vai aprender, já na próxima aula a gente já vai começar a construir com um banco de dados, vocês vão ver que é muito simples de fazer com banco de dados e a gente vai começar a entender melhor e vamos aprender juntos. Essa é a ideia aqui, vamos aprender juntos para que a gente possa conseguir conquistar oportunidades na Mendix, trabalhando com Mendix aqui no Brasil, porque já estão com várias oportunidades, como eu falei no começo, os links estão aqui embaixo da TrueChange para você poder conhecer essas oportunidades e muitas outras vão abrir. Eu já tive um bate-papo com eles e vai ter muita coisa bacana ainda de vagas no Brasil para a Mendix, que a Mendix vem com tudo para crescer no Brasil e você não pode ficar fora dessa. Como eu falei num vídeo passado, você tem que ficar de olho com essas tendências para você poder dar um passo e sair na frente para poder começar a trabalhar com desenvolvimento. Por isso que eu falo muito aqui, não temos que ficar preso à tecnologia, a gente tem que saber desenvolver. A tecnologia pode ser qualquer uma delas, a gente vai aprender e a gente vai desenvolver, vai fazer aquilo que a gente gosta, que é criar aplicações e trabalhar com esse maravilhoso mundo de sistemas, onde a gente desenvolve soluções e resolve a vida de muita gente. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse tema até aqui, sobre esse overview, eu quero que você escreva nos comentários. Vai lá e escreva a sua dúvida, eu quero saber se você teve alguma dúvida referente ao que eu falei. Se não teve, escreva aí sugestões, o que você quer saber, para que eu possa também ter ideias do que tipo de conteúdo você quer. Escreva aqui, ó, sugestões de tema sobre Mendix. Eu quero que você escreva nos comentários, porque isso vai me ajudar a entender o que você gostaria de saber e gostaria de conhecer, tá bom? Já aproveite também para se inscrever no canal, dar seu like, de clicar também no sininho e compartilhar para 3 coleguinhas seus e escrever aqui embaixo, já compartilhei para 3. Ou escreva assim, ó, hashtag shared. Não, vai ficar difícil, né, Marcos? Não, vai ficar não. Vai ficar bom? Não vai ficar bom? Não vai ficar bom, não. Escreve assim, ó, compartilhei para 3. Escreve isso lá embaixo, porque eu já vou saber. E eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou sortear alguma coisa. E eu tô pensando, ainda não decidi, não decidi se vai ser isso. Eu tô pensando em, de repente, sortear uma assinatura anual do clube para você que escrever aqui embaixo, que compartilhar, é claro, e que escrever aqui embaixo, eu vou pegar o nome de todo mundo e vou fazer um sorteio. Tô pensando, o que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários também. Já aproveita para me seguir nas redes sociais, o link tá aqui embaixo. Lá embaixo tem alguns outros links importantes para você poder conhecer também, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aqui vídeo de novo toda semana muitas coisas incríveis sobre programação, mundo low code, no code, agora Mendix também. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Marco, grande Marco. A Lentix, aguenta aí. Eu vou ter que parar aqui.